close till I get up. Time is barely on our side. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a professora Daniela Moleiro, professora e especialista em estética tecnológica, harmonização. Há 25 anos eu me dedico à profissão esteta, iniciando a minha carreira como fisioterapeuta, esteticista facial e corporal, dermatofuncional, biomédica e esteta, sou mestre em medicina estética internacional. Hoje dedico minha carreira, minha profissão à pesquisa científica, desenvolvimento de protocolos, além de desenvolver técnicas e tecnologias para o mercado nacional e internacional. Sou palestrante em 2023, recebi o prêmio de palestrante do ano, profissional de destaque, acumulo aí várias premiações, me sinto muito gratificante, isso é muito gratificante, me sinto muito honrada por isso e muito feliz por sempre estar colaborando. Eu falo que a estética não é só passar creminho, vai muito além, vai de uma transformação, vai de uma conexão com a autoestima, de um resgate à beleza. Também tenho vários protocolos já publicados, tenho uma lista gigante de artigos científicos e sou muito feliz por isso, além de ser curadora de congressos de estética íntima e de harmonização. Bem, falando disso para essa apresentação, eu continuo trazendo uma referência de uma tecnologia que eu gosto muito, eu falo que endolaser, endolifting, endolaser na estética é um protocolo game changer pelos seus resultados, pela segurança, pela eficiência, pela forma como ele se apresenta. Imagina que você tem um protocolo que você pode entregar segurança e eficiência. Ah, mas eu já ouvi falar que o endolaser pode gerar algumas intercorrências. Qualquer procedimento sendo aplicado de maneira ruim, errada ou não adequada, um profissional não qualificado, ele pode gerar a intercorrência. E a gente está vivendo uma era agora que as intercorrências elas são expostas nas redes sociais, nos nossos meios de comunicação, Instagram. Isso vem gerando cada vez mais uma insegurança para o usuário. E o usuário, ele começa a ter um pouco de receio com quem procura, quais são as especialidades que estão habilitadas. Sempre que você tiver essa necessidade de saber se você é um profissional, que o seu órgão de classe, né, como a biomedicina, a fisioterapia, os estéticos, sindicatos, eles te respaldam de fazer esse protocolo, basta você ligar, entrar em contato e saber se você está habilitado, se a gente já tem uma resolução para a aplicação. E tanto a fisioterapia quanto a biomedicina, que são as minhas áreas, né, principais de atuação, elas me dão respaldo de trabalhar com endolaser no meu consultório, num protocolo minimamente invasivo, porque ele é um laser subdérmico, com controle de anestesia limitada para a área e não uma anestesia geral, então é uma anestesia local, bem manuseada, bem aplicada, e ele é uma técnica no consultório não aspirativa. Isso é um ponto muito importante, vale sempre ressaltar, porque sim, existe o laser, a laser lipólise, existe a lipoaspiração a laser e o aparelho é o mesmo. Porém, a gente vai utilizar dentro das nossas regras de desenvolvimento e de conhecimento no nosso consultório como minimamente invasivo e local. Isso é muito importante. Ai, porque eu vi que fulano aspira. Então, fulano tem que estar num centro cirúrgico, ele tem que estar com o respaldo de um anestesista e ele tem que estar num ambiente onde vai ser permitido a aspiração, que é a extração extracorpórea de algum material biológico. Se não acontecer dessa forma, eu falo muito também que a gente orienta os profissionais, mas também orienta o cliente, né, o usuário. Então, isso é muito importante. Bem, mas passada essa primeira apresentação, a endolaser é uma técnica fantástica, eu adoro. Já publiquei 3 artigos científicos, um corporal, que inclusive foi apresentado em Mônaco. Depois nós fizemos um estudo falando sobre papada de tamanho, flacidez e qual é o protocolo ideal.
e recentemente o protocolo de gordura localizada de Monte Vênus, que inclusive tem um podcast que eu apresento para vocês também. E hoje eu vou falar de uma técnica que chama Endolift. É uma técnica já registrada, mas esse artigo eles não referenciam especificamente o endolifting. Mas o endolifting é quando a gente utiliza o endolaser para lifting, né? Endolifting. Mas a gente associa bioestimulador de colágeno e esse resultado ele tem transformado o nosso consultório, a nossa clínica. A técnica em que você associa o endolaser junto com o bioestimulador de colágeno, existe um artigo que eu já também referenciei aqui para vocês, que 94,6% das pessoas que se submeteram ao procedimento de endolaser com bioestimulador declaram que ficaram muito satisfeitos e 3% satisfeito. E pouco satisfeito não foi referenciado e pessoas que não viram nenhum resultado não foram declaradas. Então imagina que você tem uma técnica na sua mão que você pode utilizar com segurança, com respaldo, com entendimento, em que você oferece 94% de muita satisfação para o seu paciente. E a gente sabe que paciente estético, eles têm uma alta expectativa do procedimento. E se ele tem uma alta expectativa do procedimento, significa que a gente precisa sim buscar técnicas que sejam diferenciadas, disruptivas e que entrega muito benefício. Eu acho muito interessante quando a gente pega um artigo científico e fala, 48% viram melhora. Eu falo, tá, mas isso não pode acontecer no meu consultório. Porque se eu falar que a cada dois pacientes, um vê resultado, o outro não vê, eu não trabalho, né? A gente trabalha com uma alta expectativa de resultados e de benefícios dentro da área da estética. Isso é a nossa realidade, não é verdade? Todo mundo quer resultado, nós queremos também. Então, imagina que você está trazendo aqui um protocolo que, quando você associar endolaser e bioestimulador, você vai proporcionar mais de 94% de satisfação, de muito resultado, de percepção que as pessoas declararam de resultado. Então, eu já fiz esse protocolo nos meus pacientes, eu já fiz em mim, e eu amei. E eu amei o resultado, e dá muita diferença. Bem, então eu vou começar compartilhando esse artigo. A gente vai falar um pouco desse artigo, mas eu também vou dar bastante foco para vocês irem acompanhando também esse raciocínio, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Não é isso. Ok. E ok. Bem, eu espero que vocês estejam bem, que a estética esteja transformando o resultado de vocês também. Então, esse aqui é um artigo científico que foi traduzido, tá? Então, ele é de autoria da Universidade de Roma, na Itália. Ele foi traduzido e vamos lá, então, falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Foram dermatologistas italianas que fizeram essa publicação e elas colocam então endolifting versus lasers e versus hidroxiapatita de cálcio com ácido hialurônico. Relato de caso de abordagem e rejuvenescimento facial, 7 casos que foram apresentados. E aí, palavra-chave: medicina estética, preenchimento, rejuvenescimento, hidroxiapatita e endolifting. Então, introdução, né? A gordura subcutânea excessiva, submentoniana excessiva, muitas vezes chamada de adiposidade submentoniana, é o acúmulo de gordura abaixo do queixo, a papada, e a parte superior do pescoço. Isso resulta numa aparência cheia, flácida nessa área, causando insatisfação estética, especialmente quando vista de lado. Eu falo, gente, é aquela foto que tiram sem te avisar de lado e você tem uma emenda do seu queixo, mandíbula com a sua papada e pescoço, fica uma coisa reta,
que junta a flacidez e que junta acúmulo de gordura localizada. E o envelhecimento leva à perda da firmeza da pele e dos tecidos, causando flacidez e desenvolvimento da papada, impactando ainda mais no tratamento facial. A crescente preocupação com essas questões tem impulsionado o interesse em tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos para a gordura submentoniana e a frouxidão de tecidos. Os pacientes agora têm várias opções de tratamento, incluindo tratamentos injetáveis, métodos não cirúrgicos baseados em energia. A gente está falando de técnicas quente, radiofrequência, endolaser, lasers, enfim, e procedimentos cirúrgicos. Uma opção minimamente invasiva é a laser lipólise, é a lipólise a laser. E essa técnica emprega o calor do laser para romper os adipócitos e promover a reforma da derme reticular, estimulando a neocolagênese. Uma abordagem envolve o uso de preenchimentos injetáveis com ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio para induzir a formação de colágeno, melhorando a textura e flacidez da pele. Nosso estudo apresenta um novo protocolo para lidar com excesso de gordura e flacidez no terço inferior da face. Então, a gente está falando de foco de papada, tá bom? Ele combina um tratamento com laser de diodo de 1470, o Endolifting, que é uma marca italiana, com a injeção subsequente de um preenchimento de Harmonica para o terço médio da face e, notavelmente, todos os pacientes obtiveram resultados altamente satisfatórios e duradouros com essa abordagem. Então, olha que bacana. Então, falar de resultado, a gente tem que ser nosso guia. Uma pesquisa compreendeu uma investigação controlada do Centro Único prospectiva, quase experimental, realizada no ambulatório de dermatologia da doutora Hilária Proietti, em Latina, na província de Roma. O estudo foi realizado durante o período de abril de 2022 a dezembro, com avaliação de pacientes realizados por 12 meses. O nosso objetivo principal foi avaliar as alterações da flacidez cutânea e do excesso de gordura submentoniano usando protocolos de tratamento inovador, que combina lipólise a laser e subsequente injeção de um preenchimento híbrido de tecidos moles. O grupo de estudo foi composto de 7 participantes, sendo homens e mulheres, né? Um homem e 6 mulheres com idade de 43 a 63 anos. Esses indivíduos representavam uma variedade de fototipos de pele, classificação de categorias fototipo 2 e 3, de acordo com a classificação de fototipos de Fitzpatrick. Avaliação aptose facial, as rugas e a extensão do fotoenvelhecimento por meio das escalas padronizadas. E os participantes que preencheram qualquer dos seguintes critérios foram excluídos, e daí que aconteceu. Vamos falar da técnica. Após uma avaliação inicial do paciente e uma discussão abrangente dos riscos potenciais associados a cada procedimento, sempre tem, o protocolo subsequente foi implantado de forma consistente para todas as intervenções. O regime de tratamento iniciou-se com a administração de um laser de diodo de 1470 nanômetros, seguido pela injeção de um preenchedor híbrido, especificamente hidroxiapatita de cálcio, ocorrendo 30 dias após o tratamento com laser. Então, não foi feito no mesmo dia. Precedendo cada procedimento, a área da pele-alvo foi submetida a uma antisepsia com clorexidina alcoólica 0,5% e, posteriormente, um creme anestésico local contendo lidocaína 5%. Foi aplicado no local de tratamento com intervalo de 30 minutos antes do início do procedimento. Esse creme anestésico foi completamente removido imediatamente antes do início do tratamento. Há preocupações e fornece uma visão abrangente das principais preocupações do laser. Ok. Tratamento com laser endolifting. Uma avaliação clínica meticulosa foi realizada para determinar com precisão o volume e a localização do tecido adiposo submentoniano. Então, aqui a gente está referenciando que o 1470
vai ser aplicado com dose e direcionamento para gordura localizada, ok? E aí a gente fez volume e localização, e depois a gente faz uma lidocaína hiperdiluída na solução salínica. Então, a gente fez uma solução composta de 15 ml de soro com 5 de lidocaína. Então, a gente vai falar de uma proporção 1:3. E o procedimento, então, foi feito com uma cânula 22G 4,5 no mesmo local da punção cutânea que foi utilizado para a inserção da fibra. Então, foi utilizado o Eufoton italiano, equipamento com uma fibra ótica variando de 300 a 400 micras, e a potência do laser variou de 2 a 2,5 watts, com parâmetros definidos em T-on de 35 a 50 e T-off de 55. Então, foi feito modo pulsado, sendo 35 de emissão e T-off de 55. Então, 55% emitindo a energia e 55% repousando. E foi utilizado 350 joules de depósito por área tratada. Então, isso é muito importante. Quem já trabalha com endolaser e fala, olha, solução salínica 1:3 de anestesia, pertuito com cânula 22G 4,5, 1470 é a opção da comprimento de onda, T-on e T-off, pulsado, e aproximadamente 35 joules por área. A energia do laser, quando convertida em calor, iniciou uma série de respostas fisiológicas, incluindo ruptura do adipócito, contração imediata dos septos conjuntivos, resultando em uma compactação do tecido, regeneração de fibras elásticas, neocolagênese, levando à produção de colágeno tipo 1 e tipo 3 nos meses subsequentes, rejuvenescimento profundo da pele com fibras de colágeno antiga, gradualmente sendo substituídas por novos. Então, essa é a intenção do nosso protocolo. E após o tratamento com laser, os pacientes foram instruídos a usar um adesivo facial, um taping, inferior por no mínimo 3 horas e a realizar massagens manuais na área tratada por pelo menos 7 dias. Além disso, todos os pacientes receberam uma antibiótico terapia constituído em azitromicina 500 mg, administrado uma vez ao dia. Passo 2, ácido hialurônico mais hidroxiapatita de cálcio, que é o Harmonica. Cada paciente foi posicionado confortavelmente em decúbito dorsal, em um ângulo de 45 graus, e o produto empregado foi uma combinação, uma misturinha de Harmonica reticulado, junto com a hidroxiapatita de cálcio, e 0,3 ml de lidocaína foi administrado subsequente por meio da punção cutânea na região do subzigomático, ao longo de uma borda anterior do músculo masseter recoberto do corpo mandibular. A injeção foi direcionada para a camada subcutânea superficial. Lembra que eu sempre falo nos cursos? A gente tem o subcutâneo superficial, médio e profundo. Se a gente vai fazer bioestímulo de colágeno e elastina, ele tem que estar mais próximo e depositado na derme. Ele não vai ser depositado na derme, porque a gente deposita no subcutâneo, mas que ele seja subcutâneo superficial. E aí foi, então, administrado 2,5 ml de Harmonica por paciente, com uma aplicação envolvendo 2 seringas de 1,25, uma para cada hemiface, visando pontos da estrutura facial AB. O ácido hialurônico contribui para a formação de uma matriz extracelular de suporte que regula a proliferação de fibroblastos. Simultaneamente, as microesferas de hidroxiapatita de cálcio estimulam a produção de colágeno e o ácido hialurônico se liga à fibrina, facilitando então a criação dessa matriz extracelular de suporte. Esse processo leva ao desenvolvimento de uma estrutura semelhante à cartilagem hialina, estimulando a diferenciação das células dos fibroblastos em controblastos, que depositam o agente natural de levantamento da pele e natureza endógena do colágeno. O gel se degrada gradualmente em conjunto com produtos de neocolagênese, resultando em uma aparência
naturalmente rejuvenescida. É claro que a gente está falando daqui de papada, mas você pode fazer em face, em mãos, em colo, em abdômen e em bumbum. Aqui ela descreve, então, né, como que foi utilizado a fibra, o protocolo, o jáulis depositado, enfim. E as áreas de injeções de acordo com a estrutura face abdominal, uma seringa contendo 1,25 de harmonicá foi injetada em cada lado. Um mapa da mina para vocês. Depois ela fala que o papel, né, do harmonicá na produção do novo colágeno e o efeito volumizador de preenchimento e a recolha dos dados, tá? Principalmente os biotipos de cada paciente. Então, também vale muito a pena a gente ver. E vamos então aos resultados. Nossa pesquisa envolveu a participação de 7 indivíduos, um homem e 6 mulheres, com idades variando de 49 a 67. Com mediana da idade de 58, nenhum dos participantes tinha um histórico médico significativo digno de nota, exceto por um paciente que havia experimentado uma infecção local após o tratamento odontológico, que havia sido tratado com sucesso com antibiótico terapia 8 semanas antes do procedimento a laser. Todos os tratamentos estéticos prévios haviam sido realizados pelo menos 6 meses antes de sua inclusão. Nesse estudo, em relação ao fototipo dos pacientes, eles se enquadravam predominantemente na faixa de Fitzpatrick de 2 e Fitzpatrick de 3. Dois pacientes classificados com Fitzpatrick de 2 e 5 pacientes com Fitzpatrick de 3. E os tipos de classificação de Becker foram distribuídos em 1, 2, 2, 5 e tipo 3 e 4, 0. Os scores da escala de Glogal, que é o grau do envelhecimento, e da flacidez, que avaliaram a gravidade das rugas e do fotoenvelhecimento, mostraram melhorias notáveis. Aqui um resultado de uma paciente, que foi exemplo da paciente 1, tempo 0, sem tratamento e com tratamento com a projeção. Olha que coisa bonita. Antes e depois. Exemplo, paciente 2. Olha que bonito. Muito bom. Paciente 3. Olha que bonito. Contorno, papada, mandíbula, lindo, hein? Com uma projeção. Jovialidade. Eu gosto desse rejuvenescimento do endolaser. A pele fica mais lisa, tira aquele aspecto de crepom, sabe? Discussão. Os resultados do nosso estudo comprovam a eficácia e a sustentabilidade a longo prazo de um protocolo de tratamento combinado e inovador, que incorpora lipolaser e injeção de preenchimento híbrido com solução abrangente para lidar com a gordura submentoniana e a frouxidão tecidual. Notavelmente, melhora dos resultados dos pacientes foi perceptível quase imediatamente após o procedimento. E esse aprimoramento continuou a progredir ao longo do tempo, permanecendo evidente mesmo após um ano de observação. Ele é progressivo. Nossos achados revelaram uma redução substancial na deposição da gordura submentoniana, juntamente com um aumento notável da elasticidade cutânea. Os scores de escala de Glogal corroboraram as melhorias perceptíveis na gravidade da ruga. Mais notavelmente, a maioria dos pacientes fez a transição de categorias mais altas de Glogal, ou seja, o Glogal subiu. É muito importante porque a gente recebe muita informação quando que eu vou ver o resultado, quanto tempo eu vou ver o resultado, quando que vai agir. Lembrando que você tem um resultado imediato, mas no processo de sinalização de cascata e de bioestímulo de colágeno e elastina, ele passa a ser melhor, ele passa a ser mais interessante. Por isso que você tem que falar realmente isso com o seu paciente. E aqui, então, fica a possibilidade de você associar. Nesse caso, a gente fez endolaser, papada submentoniana, 1470, fibra de 300,
Lidocaína 1:3, depósito de energia por área de 300 a 400, mas você tem uma energia total que variou de 900 a 1.200. Está tudo descrito aqui para vocês. Finalizou o procedimento, foi colocado um taping, permanecendo por 3 horas, eu deixo até por 3 dias. E depois o próprio paciente faz a sua automassagem. Depois de 30 dias, a pessoa voltou e recebeu 2 injeções de Harmonicá com uma hidroxapatita, misturou e depositou em vetorização, seguindo pela massagem. O resultado já se notou melhora imediata, 30 dias após, mas o ápice do procedimento aconteceu em 1 ano, e isso se tornou progressivo, gerando colágeno e elastina do tipo 1 e do tipo 3 e uma alta satisfação. Em conclusão, nosso estudo apresenta um protocolo de tratamento inovador que aborda efetivamente o acúmulo de gordura submontaniana e a frouxidão tecidual por meio de combinação de procedimentos minimamente invasivos e quase indolores, incluindo a lipólise, a laser e injeção de preenchimento híbrido. Os resultados dessa pesquisa mostraram não apenas melhoria imediata e substancial nos resultados dos pacientes, mas também a notável longevidade desses efeitos, que persistem mesmo após 1 ano de observação. Essas descobertas ressaltaram o potencial dessa terapia combinada em fornecer aprimoramento estético duradouro com tempo de inatividade mínimo, contribuindo para uma maior satisfação do paciente. Embora nosso estudo não tenha um grupo controle, as vantagens da lipólise a laser, como sua natureza minimamente invasiva e o estímulo de neocolagênese, posicionam como uma opção atraente e bem tolerada para o rejuvenescimento submentoniano. Além disso, o uso de preenchimentos híbridos, exemplificado pelo Harmonicá, fornece uma solução holística, promovendo restauração de volume e rejuvenescimento da pele com aparência natural e duradoura. É sempre importante você saber quanto tempo dura o seu procedimento, porque o seu paciente pergunta isso. Tá bom, doutor, eu vou investir. Quanto tempo dura? Essa combinação com intervalos de 30 dias, a gente tem uma durabilidade, uma melhora numa escala de 12 meses que você está no ápice do seu procedimento. Então, acaba sendo um procedimento recomendado às associações. O artigo científico está anexado para vocês e eu espero que vocês tenham gostado deste protocolo. Tá bom? Por hoje é só, ficamos aqui com essa revisão desse artigo. Semana que vem tem mais, falando sempre sobre tecnologia estética, estética científica e o que isso pode mudar na sua vida como carreira, tá bom? Um grande abraço a todos e uma ótima semana.